Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, se tu compreender, internalizar e aplicar o que a gente vai conversar hoje, isso vai aumentar muito a tua sensação de capacidade, vai diminuir a tua ansiedade e vai aumentar a tua autoestima. E depois que eu te trouxer esses ensinamentos, tu vai entender exatamente como. A gente vai falar hoje sobre o poder do enfrentamento. O poder de tu enfrentar tanto aquilo que te gera susto, que te gera medo, quanto aquilo que te gera preguiça ou até mesmo um desconforto de forma geral. O que acontece? Quando tem uma situação que nos causa qualquer nível de desconforto, seja medo, seja uma sensação de que eu vou ter que me esforçar para fazer aquilo, de que vai ser difícil, ai que preguiça, meu Deus. Como a nossa mente, o nosso cérebro adora economizar energia, a gente tende a adotar um mecanismo que se chama mecanismo de evitação, ou seja, eu quero evitar tudo aquilo que me gera desconforto. Ai, que saco, que preguiça, eu não quero ter que lidar com isso. Isso é um funcionamento normal da gente ser humano, né? Como eu falei, o nosso cérebro quer inclusive poupar energia, ele está preparado para isso. Porém, a gente precisa saber, a gente precisa entender a nossa mente, inclusive, para não ser dominada por ela, né? Porque tem coisas que, mesmo que seja a tendência da nossa mente, não nos leva para onde a gente quer ir. Então, a gente precisa entender esse funcionamento para, entre aspas, lutar contra ele. Então eu preciso saber que, apesar de a minha mente querer poupar energia, quando eu adoto o mecanismo de evitação, quando eu fico evitando tudo aquilo que me gera qualquer nível de desconforto, vai diminuindo a minha sensação de capacidade, vai aumentando a minha ansiedade, vai diminuindo a minha tolerância à frustração, vai diminuindo a minha resiliência e, consequentemente, vai diminuindo também a minha autoestima. Para te explicar tudo isso, para ficar mais claro, mais prático, para tu entender como exatamente esses conceitos se aplicam na tua realidade, no teu dia a dia, eu vou falar sobre uma questão que é muito comum, vocês já me pediram inclusive para falar sobre isso, que é o medo de dirigir. Vamos entender exatamente como é que isso se aplica nesse medo de dirigir. A Panda se engasgou, tá? Ignorem, isso vai acontecer bastante. Para muitas pessoas, dirigir acaba trazendo uma sensação de desconforto. Algumas pessoas, inclusive porque algumas pessoas podem até ter memórias negativas associadas. Ah, teve uma vez que eu fui dirigir e aconteceu tal coisa. Ou simplesmente, né, foi deixando outra pessoa dirigir e foi perdendo a prática e foi deixando aquilo de lado, mas não tem porquê, não tem necessidade. E daqui a pouco, opa, travei completamente. Hoje não é que eu escolha não dirigir, eu realmente não consigo mais dirigir. E aí o que acontece? Quanto mais eu penso sobre como me dá medo de dirigir, como eu não quero fazer isso, mais eu evito de fazer isso. Então, de repente, eu escolho pegar um ônibus, pegar um Uber ou pedir para alguém dirigir para mim. Só que, puxa vida, isso já tá atrapalhando demais a minha vida. E aí, o que eu faço para mudar isso? Como é que eu mudo? Como é que, né, essa realidade pode se modificar na minha vida porque realmente não tá legal? Aí a gente vai falar sobre uma ferramenta, uma prática, na verdade, que se chama dessensibilização. O que isso significa? Quando a gente vai fazer uma dessensibilização, significa que a gente vai ficar menos sensível a um estímulo. Porque depois que tu passa, por exemplo, muito tempo sem dirigir, tu hiperdimensiona, vamos dizer assim, essa realidade. Então parece que dirigir vai ser a coisa mais horrível do mundo, que tudo de horrível vai acontecer, entram os pensamentos catastróficos, que uma hora a gente pode falar especificamente
sobre eles, mas que é tornar tudo uma catástrofe, né? Então a gente fica imaginando que vai ser assim, ó, a pior das situações. Para eu mudar essa realidade, começar a enfrentar esses medos, eu posso usar o mecanismo, a prática da dessensibilização. Então, o que eu posso começar a fazer? É claro que se eu pensar em, por exemplo, assim, se eu te disser não, enfrenta, e muitas pessoas falam isso, né? Não, enfrenta teus medos, tu tem que enfrentar, tu não pode fugir, etc, etc. Mas não é bem assim que funciona. Quando a gente entra com a dessensibilização, a gente começa com os estímulos mais simples e que vão tirar a pessoa da zona de conforto, porém não vão dar para ela uma sensação de estar sendo desestruturada, não vão dar a sensação de que aquilo é demais para ela enfrentar. Então, por exemplo, assim, se eu te disser, não, enfrenta teus medos, vai para a estrada, pega o carro e vai para a estrada, dirige, isso aí, faz isso mesmo. Isso vai ser terrível para ti, isso vai ser assustador para ti. Então, como é que eu vou te sugerir que tu comece, né? Bom, tu vai pegar o carro e tu vai pegar uma pessoa que tu confia muito, uma pessoa que tu sente que não te julga, não te pressiona, não te critica, que te deixa tranquilo, tranquila. E aí tu vai dizer o seguinte: a gente vai dar uma voltinha na quadra, no horário menos movimentado, na rua menos movimentada, no dia menos movimentado. É assim que eu vou começar. Aí talvez tu possa me dizer, Camila, até isso já é demais pra mim, eu não consigo fazer isso. Ok, vamos dar um passo atrás, vamos começar com menos ainda. O que tu vai fazer é simplesmente pegar o carro e sentar no banco do motorista. Tu pode ligar o carro se tu quiser, mas tu não vai dirigir ainda. Tu só vai te sentar ali e ponto. Por quê? Ai, Camila, mas isso o que adianta? Eu não vou estar dirigindo ainda, não importa, tu vai estar fazendo o enfrentamento e uma dessensibilização. E quanto mais tu faz o enfrentamento, mais tu vai aumentando o quê? O teu senso de capacidade. Daqui a pouco tu vai estar indo para uma outra situação. Ah, eu liguei o carro e eu andei 1 metro. Pronto, para essa vez é isso, para a próxima eu já vou conseguir fazer mais. Mas entende, isso vai aumentando o teu poder de enfrentamento. E por que além de a gente aumentar o nosso senso de capacidade quando a gente não faz evitação e sim quando a gente faz enfrentamento, por que isso aumenta? Já falei para vocês por que aumenta o senso de capacidade, tu vai te sentindo cada vez mais capaz à medida que tu vence, tu tem pequenas vitórias, pequenas recompensas, olha só, eu consegui, eu consegui, eu consegui, ao invés da sensação de, nossa, eu fugi, eu não enfrentei, né, eu evitei, tu vai ter a sensação de eu consegui, isso vai aumentando o teu senso de capacidade. E além disso, diminui a tua ansiedade, por quê? Porque quando a gente tem muita ansiedade, a gente hiperdimensiona, né? Muita ansiedade, a gente hiperdimensiona o estímulo, o gatilho, vamos dizer assim, e a gente se vê como muito pequena, muito pequeno para enfrentar aquilo. Quanto mais eu aumento o meu senso de capacidade, mais capaz eu me sinto para enfrentar aquilo que me desafia, aquilo que me gera desconforto. E é claro, em consequência disso, eu vou aumentando a minha autoestima exatamente porque eu vou me sentindo cada vez mais capaz. Eu já não me vejo mais como uma pessoa tão frágil, como uma pessoa que não consegue as coisas, sabe? Que pra mim tudo é muito difícil. Não, eu vou começando a perceber, opa, olha como eu tenho capacidade, olha como eu tenho poder, né? Como realmente eu sou uma pessoa que tem força. Eu não sou tão frágil assim, eu não sou tão fraca assim, né? Que é muito o que acontece, a sensação de quando a pessoa tá com a baixa autoestima. Então eu quero realmente te fazer esse convite de enfrentar aquilo que tu sente que tá te desafiando nesse momento. O que é? É um medo de falar em público? É um medo de dirigir? É um medo de te expor um pouco mais no trabalho para de repente conseguir uma promoção
que tu quer? O que é na tua vida? É um medo de socializar, talvez? Eu quero realmente te convidar a enfrentar um pouquinho isso que te desafia para aumentar o teu senso de capacidade, diminuir a tua ansiedade e aumentar a tua autoestima. Isso é uma ferramenta comprovada, é uma ferramenta validada que a gente usa muito na psicologia e é super, super eficaz. Faça isso, eu te convido a fazer isso te respeitando, fazendo exatamente como eu falei, algo que te tire um pouquinho da zona de conforto para que tu tenha senso de vitória, porém não te desestruture, não vai fazer nada que te assuste demais, que te apavore demais. Não faça isso, porque isso vai só te fazer... Gente, tá dando barulho, estão limpando a casa aqui do lado, tá? Ignorem, enfim, vida real faz parte, né? Então, não pode ser algo que vai te assustar demais, né? Essa coisa de, mas tu tem que enfrentar teus medos. Às vezes as pessoas falam isso com a melhor das intenções, mas isso acaba sendo um pouco irresponsável e não eficaz, porque às vezes tu acaba repetindo o trauma. E aí isso só vai reforçando dentro de ti que tu não é capaz, aumentando a tua ansiedade e fazendo ter mais medo ainda daquele estímulo. Então, não faça algo assim, tipo, não, eu vou lá, eu vou enfrentar se tu não tá preparado para isso. Respeita o teu limite, tu pode ir fazendo aos pouquinhos. E se tu sente que tu tá num nível completamente, assim, que tu não tá conseguindo mesmo, mesmo que a gente esteja falando dos menores estímulos, se tu sente que mesmo assim tu não tá conseguindo, não deixa de procurar ajuda, tu não precisa enfrentar isso sozinho, sozinha, tu pode ter ajuda, né, pra trazer realmente esse enfrentamento na tua vida. Tu não precisa fazer isso achando que tu tem que resolver tudo sozinho, sozinha. Mas, se tu te sentir preparado, aceite esse desafio e pratique. É isso, eu espero que tu tenha gostado, se fez sentido pra ti, e também se tu acha que tem alguém que tá precisando muito ouvir essas palavras, não deixa de compartilhar. É isso, a gente se vê nos próximos podcasts e até mais.